Salve Maria Santíssima, meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico missionário, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o deserto, né? Nós estamos em plena quarentena, em plena pandemia do coronavírus, né? E nós estamos vivendo esse período de isolamento social forçado. E estamos no meio da quaresma, né? Então, essa é uma quaresma que nunca mais vai sair da nossa memória. Então, sem muitas delongas, vamos lá? Para começar, para a gente começar a refletir, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. O chamado de Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, o Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. E Deus disse: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto e não ousava olhar para Deus. Então, para a gente contextualizar, para a gente se encontrar, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, era escravo do faraó no Egito, né? E o povo hebreu, né, o povo de Deus, Israel, era um povo abençoado por Deus, então era um povo que estava crescendo. E o faraó, temendo, né, com medo de perder o poder, né, sobre aquele povo, ordenou que se matassem todos os homens. E a mãe de Moisés pegou um cesto, né, e botou Moisés ali dentro e de forma esperta, tá? Quando a filha do faraó se banhava, ela foi lá e largou o cesto. Então a filha do faraó achou Moisés e Moisés cresceu, né, no palácio do faraó, e a sua ama de leite, quem a amamentou ele, foi sua própria mãe. Foi isso que aconteceu, tá? E Moisés cresceu e um certo dia ele viu, né, um desentendimento, né, uma briga, e matou um homem. Então, né, só para você entender aqui que São Paulo diz: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Então Deus chama um assassino. Moisés era um assassino, tá? E ele estava foragido. E aí, para a gente entender, Deus só aparece na sarça ardente quando Moisés vai além do deserto. Além do deserto, tá? É lógico que depois Moisés vai passar 40 anos no deserto, tá? Mas antes de Moisés atravessar 40 anos no deserto, ele teve que atravessar o seu deserto pessoal. Então, neste período, né, de deserto, de secura espiritual, de isolamento, você é chamado a uma perseverança, né? Nem toda vez que você vai rezar, nem toda vez que você escuta um louvor, uma música, seu coração se enche de paz e você sente alegria e você rejubila. Nem sempre é assim, tá? Nem sempre você encontra consolação nessas coisas. Às vezes a sua mente está tão acelerada, tão perturbada, que você não consegue achar alegria nessas coisas. Mas você é chamado a perseverar. Porque Deus só vai aparecer na sarça ardente além do deserto. Mas o que é deserto? Pense. Né? Concretamente, o que é o deserto? O deserto é um lugar de abandono.
O deserto é um lugar onde você está entregue a forças exteriores a você, porque o deserto é um lugar que faz calor de dia e faz frio à noite. O deserto é um lugar que não tem comida, o deserto é um lugar que não tem bebida, então o deserto é um lugar onde você deve estar abandonado nas mãos de Deus. Em tudo no deserto que Moisés empreendeu aquela partida, aquele êxodo, aquela passagem, o povo dependia de Deus. Para comer, Deus mandou o maná, o pão descido do céu. Para beber, Deus fendeu a rocha e deu de beber a seu povo. Durante o dia, uma nuvem, protegia o povo de Deus do sol, e durante a noite, aquela mesma nuvem iluminava o caminho. Então, se coloque agora nesse deserto, mas não se coloque como uma vítima. Veja que Deus provê tudo, sinta a providência divina operando na sua vida. Sinta que Deus te dá o pão de cada dia, sinta que Deus te dá a água de beber, e sinta que Deus te protege com a nuvem, de dia para te proteger do sol, e à noite essa mesma nuvem ilumina o seu caminho, Nesse momento você está me assistindo, vivendo essa época de quarentena, de isolamento social, você é convidado a se abandonar na mão de Deus, neste deserto. É isso, não tem festa, não tem encontros entre pessoas, então tudo aquilo que as pessoas esperam encontrar de momentos prazerosos, de reconhecimento dos outros, não está acontecendo muito. Então, se volte, volte a sua face para encontrar a face de Deus, Entenda que esse período é necessário. Pode entender que eu também estou sofrendo muito, cara. Eu sou ansioso, eu tenho desejo de pregar, de trabalhar, de viver, e não queria estar aqui isolado, mas estamos, E aí a gente pega, eu sempre falo isso, a gente tem que entender que coisas que o próprio Senhor Jesus, Ele que é o Filho de Deus, Ele que é Deus humanado, Ele que é Deus feito homem, passou, quem somos nós para não querer passar? Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 4, provação no deserto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele, o diabo, aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos. Com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma vez mais, a um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Então, só depois que o Senhor passou a tentação no deserto, os anjos desceram do céu para servi-lo, Então, como eu falei, Moisés só viu o Senhor na sarça ardente depois que ele atravessou o seu deserto pessoal. E Jesus Cristo foi servido pelos anjos depois que ele foi tentado no deserto. Então, é muito importante agora nesse momento que nós estamos vivendo, de isolamento social, de quarentena, que você persevere, Porque o que acontece? Nós procuramos consolações, procuramos doçura, isso é normal, Mas também é bom que você persevere, porque se você reza,
e não sente Deus, não sente doçura, não sente consolação, se você louva, escuta um louvor, escuta uma música, não sente consolação, não sente doçura, não sente Deus, se você pega a palavra de Deus e não sente Deus falando com você, não é para você parar, é para você continuar. É para você continuar, tá? Porque existe um prêmio lá depois. Existe um prêmio, não desiste. Não desiste. Eu acabei de lembrar aqui, tá? E é rapidinho. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, né? Capítulo 5. Versículo 3 e 5. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 5. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Viva esse tempo. Em vez de você ficar pensando assim com um certo quê de vitimismo, ou então de injustiça, se coloque nesse deserto confiante, né? Que o deserto é esse lugar que você precisa de Deus para tudo, que você está abandonado nas mãos de Deus, tá? E como é que era o povo no deserto? Para comer precisava de Deus, para beber precisava de Deus. À noite, a nuvem iluminava, e de dia a mesma nuvem protegia do sol. Então, se abandone, né? Escuta esse chamado, entra no seu íntimo, reze, né? Cante, louve. Tem lugares aí fazendo streaming, fazendo transmissão de adoração ao vivo. Adore o Senhor através da internet. Ele não nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos lá, em meu nome lá eu estarei. Ele lá está. E muitas pessoas vêm falando, né, do Salmo 90. Né, apreste a praga não assolará a tua casa. Mas hoje eu te convido a ler um outro salmo. Sabe por quê? Porque assim como eu, você pode estar se sentindo irrequieto, você pode estar se sentindo ansioso, você pode estar sendo assolado por falta de paz no seu espírito. E nós precisamos de paz de espírito, né? Então a gente abre a nossa Bíblia, esse tesouro de Deus, no Salmo 22 da Bíblia Ave Maria. Em outras Bíblias pode ser Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que eu desejo para você é que você tenha força, essa força que vem do alto, vem do Senhor, né? Que nós vamos sobreviver, nós vamos chegar na terra que mana leite e mel, na terra prometida, né? Tá circulando uma frase que tá virando um bordão e eu gosto de usar, né? Quanto mais rápido nossos braços se distanciarem, mais rápido eles voltarão a se encontrar para que nós possamos nos abraçar novamente. Tá? Então fiquem todos com Deus, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Um beijo para todos.